Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao estudo do rim. Apenas antes que nós falemos especificamente da segmentação renal e da vascularização, vamos retomar aqui a importante topografia do hilo, que já foi mencionado antes, tá certo? Lembrando aqui como nós identificamos que este é um rim esquerdo, né? Em primeiro lugar, nós pegamos aqui esta primeira estrutura que está aqui no hilo renal, mais anterior de todas, que é a veia renal, tá certo? Posteriormente à veia renal, nós já observamos aqui a artéria renal. Vocês observam aqui que a artéria renal aqui já está com os seus ramos segmentares aqui que nós vamos abordar. E posteriormente nós observamos aqui a pelve renal, tá certo? O item do hilo renal mais posterior, VAP, como havia mencionado, tá certo? Vamos pegar então uma peça um pouco mais dissecada para que nós falemos a respeito da segmentação renal. Muito bem, assim como o fígado, os rins também têm divisões funcionais e naturalmente cada uma dessas divisões funcionais recebe a sua vascularização específica, tanto a irrigação arterial quanto a drenagem venosa. Aqui foi retirado basicamente, aqui as estruturas venosas para que nós possamos observar vinda aqui a artéria renal, tá certo? Nós observamos aqui a artéria renal, lembrando que no hilo renal ela fica entre a veia renal e a pelve renal, tá certo? Então aqui a artéria renal irá emitir ao longo do seu trajeto ramos anteriores e ramos posteriores. No caso, o rim possui 5 segmentos anteriores e 5 segmentos, 4 segmentos anteriores e um segmento posterior. Vou citá-los aqui e vou mostrando para vocês no decorrer do trajeto. De superior para inferior no rim, nós temos aqui na face anterior deste rim, também rim esquerdo, nós temos essa primeira artéria, que é a artéria do segmento superior do rim, tá certo? Alguns livros denominam como segmento apical, nós vamos tratar como segmento superior. Aí nós temos logo depois, aqui inferiormente, a artéria do segmento antero-superior do rim, tudo bem? Aqui nós temos um ramo comum que está sendo emitido anteriormente, que se divide aqui em 2 pequenos ramos segmentares. Aqui nós temos a artéria do segmento antero-inferior do rim e por fim nós temos a artéria do segmento inferior do rim. Esses 4 segmentos, o superior, antero-superior, antero-inferior e inferior, são os 4 segmentos anteriores do rim. Posteriormente aqui, certo? Onde eu estou pegando com a pinça, vou virar um pouco para que vocês visualizem melhor. Este ramo aqui é o ramo posterior, que dará, portanto, a artéria do segmento posterior do rim, que irá ali em direção à face posterior do rim. Como funciona a formação da vascularização renal? Durante o crescimento embrionário, durante o crescimento de um indivíduo, conforme o corpo vai crescendo longitudinalmente, os rins, ele, entre aspas, vai ascendendo, tá certo? Conforme o rim vai ascendendo, ele vai formando novas vascularizações, novas conexões vasculares e degenerando outras conexões vasculares. Justamente por isso nós temos uma grande variação anatômica na vascularização do rim e neste aspecto nós temos artérias, são famosas, artérias acessórias, no caso não especificamente segmentares, mas que podem ficar aderidas aqui, se inserirem em um dos polos renais, que são as artérias polares, tá certo? Aqui nós temos o exemplo deste rim aqui, vou retirar para vocês. Nós temos este exemplo aqui deste rim, mais uma vez, ó, nós já posicionamos aqui o rim na posição adequada, portanto este aqui é um rim esquerdo, tá certo? Então nós posicionamos aqui e nós observamos uma artéria polar, tá certo? Reparem que a artéria polar, ele está vindo aqui diretamente, neste caso, diretamente da artéria renal, tá certo? A artéria polar é esta que está indo em direção ao polo inferior deste rim
Essas artérias polares estão presentes em torno de 30% dos indivíduos e justamente são comuns por causa da própria formação embriológica da vascularização renal. Portanto, são 5 segmentos, os segmentos renais, eles devem ser estudados aí com as suas respectivas vascularizações.